Zacarias 5. Tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 covados de comprido e 10 covados de largo. Então disse-me ele: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque daqui, conforme a maldição, será desarraigado todo o que furtar, assim como daqui será desarraigado conforme a maldição todo o que jurar falsamente. Mandá-la-ei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então saiu o anjo, que falava comigo, e me disse: levanta agora os teus olhos, e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Respondeu ele: isto é uma efa que sai. E disse mais: esta é a iniquidade em toda a terra. E eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio da efa. Prosseguiu o anjo: esta é a impiedade. E ele a lançou dentro da efa, e pôs sobre a boca desta o peso de chumbo. Então levantei os meus olhos e olhei, e eis que vinham avançando duas mulheres com o vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram a efa entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas a efa? Respondeu-me ele: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e, quando a casa for preparada, a efa será colocada ali no seu lugar. 5 lições poderosas de Zacarias capítulo 5 que você precisa conhecer. Contextualização do capítulo 5 de Zacarias. O capítulo 5 de Zacarias apresenta duas visões proféticas que carregam mensagens de juízo e purificação para Israel. A primeira visão é a do rolo voante, que simboliza a condenação contra os que praticam a mentira e o roubo. A segunda visão é da mulher dentro do efa, que representa a iniquidade sendo exilada para a terra de Sinar, um símbolo do afastamento da impureza do meio do povo de Deus. Essas visões são extremamente relevantes para entendermos como Deus lida com a justiça, o pecado e a restauração. Vamos explorar agora 5 lições espirituais que podemos aplicar às nossas vidas a partir deste capítulo. 1. A justiça de Deus é inevitável. A visão do rolo voante revela um pergaminho com dimensões específicas, trazendo maldição para os que transgridem a lei. Deus está observando e trará juízo sobre toda injustiça. Aplicabilidade em nossas vidas. Vivemos em um mundo onde muitas vezes a justiça parece falhar, e o mal prevalece. No entanto, Zacarias nos ensina que a justiça divina não falha. O rolo voante nos lembra que Deus vê todas as ações humanas e que, cedo ou tarde, haverá um acerto de contas. Isso deve nos levar a uma vida de retidão, sabendo que não há pecado oculto aos olhos do Senhor. Devemos buscar a integridade em tudo o que fazemos, seja em nossas finanças, relacionamentos ou decisões cotidianas. Deus deseja que sejamos um povo separado do engano e da corrupção, confiando que Ele trará justiça, mesmo quando o mundo parece injusto. 2. O pecado deve ser removido da nossa vida. A segunda visão apresenta uma mulher dentro de um efa, um recipiente de medidas comerciais. Essa mulher representa a iniquidade, que é retirada e levada para longe. Aplicabilidade em nossas vidas. Essa visão ilustra uma verdade espiritual essencial: o pecado não pode permanecer entre o povo de Deus. Muitas vezes, toleramos pequenos pecados, achando que são insignificantes, mas, como essa visão demonstra, Deus deseja que toda impureza seja removida. Assim como a mulher foi levada para a terra de Sinar, um símbolo de exílio, precisamos exilar da nossa vida tudo o que nos afasta de Deus. Isso inclui hábitos prejudiciais, atitudes pecaminosas e até mesmo relacionamentos que nos influenciam negativamente. O chamado de Deus para nós é para vivermos em santidade e separação do mundo, rejeitando qualquer forma de mal que tente se estabelecer em nosso coração. 3. Deus controla o destino das nações. A terra de Sinar, mencionada na visão, representa um local de impiedade e julgamento divino. Isso mostra que Deus está no controle dos reinos e poderes da terra. Aplicabilidade em nossas vidas.
Olhando para o mundo de hoje, vemos conflitos, injustiças e governos que muitas vezes parecem operar sem qualquer temor a Deus. Mas Zacarias nos lembra de uma verdade fundamental: Deus é soberano sobre as nações. Nenhuma potência, império ou líder está fora de seu controle. Isso deve nos trazer paz em tempos de incerteza, pois sabemos que, mesmo quando tudo parece caótico, Deus está conduzindo a história de acordo com seu plano eterno. Precisamos confiar em Ele e orar pela justiça divina, lembrando que nosso verdadeiro reino não é deste mundo, mas celestial. 4. As maldições do pecado são reais. O rolo voante contém palavras de maldição contra aqueles que roubam e juram falsamente. Isso reforça a seriedade do pecado e suas consequências. Aplicabilidade em nossas vidas. Muitas vezes, as pessoas tratam o pecado de forma leviana, como se fosse algo sem grandes consequências. Mas Zacarias deixa claro que o pecado traz maldição. Quando mentimos, roubamos ou vivemos de maneira desonesta, afastamo-nos da bênção de Deus. Essa maldição pode se manifestar de diversas formas: crises familiares, dificuldades financeiras, perda da paz interior. Isso nos leva a refletir sobre a importância da obediência e do arrependimento genuíno. Deus nos chama para uma vida de fidelidade, pois a obediência traz sua bênção, enquanto a desobediência traz consequências inevitáveis. 5. A purificação vem antes da bênção. Antes de Deus restaurar Israel completamente, Ele primeiro purifica seu povo, removendo a injustiça e a idolatria. Aplicabilidade em nossas vidas. Muitas vezes queremos as bênçãos de Deus sem antes passarmos pelo processo de purificação. Queremos as promessas, mas não queremos abandonar os hábitos pecaminosos. No entanto, Zacarias nos mostra que a purificação é um pré-requisito para a restauração divina. Deus não pode derramar suas maiores bênçãos sobre um coração que ainda está preso ao pecado. Se queremos experimentar uma vida abundante, precisamos permitir que Deus limpe nosso coração, transformando-nos de dentro para fora. O processo pode ser doloroso, mas é necessário para que possamos desfrutar plenamente da presença de Deus. Conclusão. O capítulo 5 de Zacarias é um chamado ao arrependimento e à santidade. Ele nos lembra que Deus é justo e que o pecado tem consequências, mas também nos dá esperança, mostrando que Deus está trabalhando para purificar seu povo e estabelecer seu reino. Se queremos viver segundo a vontade de Deus, precisamos nos afastar do pecado e confiar na soberania dele sobre todas as coisas. Chamada final. Se este estudo falou ao seu coração e você deseja aprender mais sobre as verdades da Palavra de Deus, não deixe de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando mensagens que edificam e transformam vidas. Deixe seu comentário.